Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bom dia todo mundo. Como vocês estão? Bom dia, o pessoal aqui que tá chegando. Bom dia, gente, bom dia. Como é que vocês estão? E aí, gente? Penúltima semana de janeiro, quantas pessoas programaram um monte de coisa para fazer em janeiro? E aí entra aquilo, os pontos de vista, né? Os padrõezinhos. Fala assim, só depois do carnaval. A vida começa depois do carnaval. Então é só depois do carnaval que eu vou fazer minhas coisas. Quem tá vivendo isso? Conta pra mim aí. Conta pra mim. Quem está vivendo isso? Quais os planos que você está esperando chegar fevereiro para colocar em ação? Será que você vai conseguir colocar em ação em fevereiro? Se já não colocou em ação em janeiro? Quanto que as pessoas... Aqui no Rio de Janeiro, o carnaval faz um grande movimento, né? Comercial, inclusive comercial. Então, assim, ele é muito bem visto pelo carioca, porque as lojas vão vender mais, tudo vai ver, turismo. Então, assim, é um movimento grande, né? Então, é até razoável as pessoas viverem em função de, né? Para todas essas regiões, todas essas áreas comerciais, por exemplo. Mas é interessante o quanto que isso se espalha de uma forma, tudo vai começar depois do carnaval. Carnaval esse ano, segunda semana de fevereiro. Então, essas pessoas que estavam querendo jogar um pouco mais para frente, né? Ou empurrar com a barriga os planos desse ano, não vai ter muita chance, porque dia 14 de fevereiro é quarta-feira de cinzas. Fecha-se os portais subterrâneos, né? E o que são isso? Depois eu conto. É bem interessante. Falei lá atrás, quando abriram-se, né? Dia 31 de outubro, e fecham-se agora. Então, mas eu vou fazer umas lives bem específicas em relação a tudo isso. Contar para vocês um pouco mais sobre isso, que todo ano acontece. E que é muito legal, né? De você estar presente para perceber a energia mudando. Então, aí vem uma forma como o nosso inconsciente funciona. Fica ligado. O portal subterrâneo, né, os portais subterrâneos se abrem, dando a chance de todos que estão lá irem para a luz. Então, o auge, eu falei isso no final do ano, o auge são as frequências crísticas que chegam para que aqueles seres que estão ali busquem a luz e continuem sua jornada, né? Isso acontece todo ano, isso é lei, né? Então vem um conselho kármico, é muito bonito quando você tem esse conhecimento e percebe as energias. Então, eles se abrem lá dia 31 de outubro e fecham agora, sempre na quarta-feira de cinzas. Por isso que ela muda muito de dias, né? De espaço entre esses dois pontos. Então é interessante quando você olha para isso, o quanto o nosso inconsciente coletivo, né? Como nós sabemos disso. Olha como nós sabemos disso. Então eu deixo meus planos para se começarem lá depois que o portal fechar. Então não é carnaval, gente. É tão interessante como os escuros usam, né? Alguma festa, vocês já perceberam isso? Né? As religiões usam uma festa para
encobrir algo que naturalmente é um poder nosso, o poder de saber. O poder de saber faz com que você faça escolhas muito mais certeiras, muito mais iluminadas, muito mais simples de serem executadas. O poder de saber é incrível e nós fomos literalmente, ninguém foi vítima, mas deixamos nos ludibriar com a ignorância. E se você olha, né, muitos reis pregavam isso. Pão e circo, porque é mais fácil de controlar. É muito mais fácil de controlar a ignorância. Por quê? Porque o medo te leva para qualquer lugar que alguém te mostre. Então é interessante quando nós temos conhecimento que abra uma janela e você deixa entrar a luz e aí você faz uma escolha consciente, uma escolha razoável. Você está escolhendo por causa disso. E não escolhendo porque não tem outra saída a não ser o medo. Então é muito interessante e agora eu volto a falar isso para você. Você já percebeu que quando o ano começa, muitos eles se prolongam a planos e só para depois do carnaval é que as coisas acontecem, principalmente aqui no Brasil, né? Por que isso, né? Por que isso? Por que o Brasil? Né? Porque você, por uma festa nesse nível, você agita o mundo inteiro. Quantos turistas vêm para cá? Primeiro porque é verão, depois porque tem essa festa que é tão bonita visualmente, percebe? Então, aí quando vê que existe algo que chama atenção, então vamos colocar os holofotes lá. Vai, coloca, porque assim todo mundo se distrai. O quanto que nós deixamos então os nossos planos para depois do carnaval. E ali internamente tem algo diferente. Fecha-se os portais e muitos seres que vieram que não foram buscar a luz, né? Porque tem total livre-arbítrio de não buscar a luz e muitos não buscam luz. Muitos. Já vi muitos casos desses e os guardiões voltam e levam de novo para esses lugares, né? Para essas dimensões. Então, os guardiões são da ordem divina, eles são rigorosíssimos, eles vêm mesmo, capturam mesmo, e não tem assim, vou fugir, não existe isso. Não existe. Então é tão interessante o quanto que nós postergamos, porque achamos que é por causa do carnaval, e na realidade, um feeling dentro de nós nos está conduzindo para uma consciência muito maior que isso. Então, nós estamos ali, faltando praticamente uma semana para terminar o mês. E quantos de nós está ali, vou falar uma frase, escorregando no gelo seco, né? Sem sair do lugar, e não consegue colocar suas práticas, colocar o que tinha planejado, começar, dar o primeiro passo. Então, essa semana eu preparei, vocês sabem que eu vou dar o curso lá, dia 3 e 4, do Voando com os Dragões. Os dragões só descem em grandes portais, então dia 2 tem o grande portal 22, e a gente vai estar aqui com vários facilitadores passando a energia. Eu convidei-os ontem, então a gente vai ter uma semana bem interessante semana que vem, para passos mesmo de criação. Então, o que eu preciso para criar?
Então, nessas horas, quando eu tenho esse feeling, né, o que eu preciso para criar, e é nesse momento que eu me deparo com os meus karmas. Porque eu ainda estou limpando coisas que eu trouxe. Esse é o grande ponto. Eu ainda não consigo fazer nada. Todos os meus planos vão por água abaixo. Parece que eu tenho um tijolo caindo constantemente na minha cabeça e eu não ando. Eu não ando. Então, para essas pessoas, eu falo, pensa e escolhe, né? Veja com a sua presença divina e escolhe fazer o curso. Porque quando traz essa liberação e as coisas mudam muito, muito, né? Então, na semana que vem, a gente vai ter 3 passos que são bem característicos de você criar. Como que eu crio? Então, o que eu tô me alinhando? Quais são as crenças que eu tô me alinhando? O que eu tô fazendo para não conseguir sair do lugar? Como eu começo a dar esses primeiros passos? Porque aí você vai ter total consciência se você tem energias kármicas, se tá resgatando ou se tem padrões, ou se tem hábitos, né? Porque muitas vezes nós temos hábitos de ficar esperando. Então a gente vai ver em 3 passos essa mudança. E aí no 4º dia, que é o Portal 22, vai ter vários facilitadores das 2 turmas que já fizeram para estar ali passando a energia para todo mundo. Então vão ser 4 dias muito interessantes semana que vem. Mas para que vocês tenham esse know-how semana que vem, o que eu preparei essa semana? Gente, para mim é muito importante o feedback de algumas pessoas que chegam dentro do meu perfil, é muito interessante. Há umas semanas atrás, uma menina chegou para mim, mandou uma mensagem perguntando assim, ela já fez curso comigo, ela falou, Lúcia, você dá curso de canalização? E eu olhei aquilo e falei, curso de canalização? Pra que ela quer curso de canalização? E eu falei, não, nunca pensei nisso. Mas eu te ensino, você faz isso, sabe? Tipo assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, todos nós somos canalizadores. O que tá faltando aí é você estar presente. O que tá faltando aí é alguma disciplina. E aquilo ficou me cutucando, gente, ficou me cutucando. Eu crio, né? Eu crio alguém chegar para mim e fazer uma pergunta dessa. Eu criei ela chegando para mim e fazendo uma pergunta dessa. E aí, essa semana eu criei temas. Eu ia fazer uma grande aula, mas eles pediram para fazer de uma forma diferente. Então, nós temos 3 temas essa semana. E hoje, então, a gente vai falar como desenvolver sua percepção extrasensorial. Aí amanhã nós vamos falar sobre ouvindo o sussurro da sua presença divina. E na quinta a gente vai estar recebendo as frequências de Agartha. E assumindo o nosso propósito de estar aqui. Então, essa semana é algo, é como eu falo assim, eu vou ensinar vocês a mais uma vez se conectarem à presença e mais uma vez terem o discernimento de que canalizações não é dom de ninguém, não. Desculpa, os canalizadores que adoram colocar esse rótulo, eu sou canalizador, porque é algo, é como os médiums, eu sou médium, todo mundo é. Todo mundo é. Canalização não deixa de ser um tipo de mediunidade, de percepção, e aí nós estamos olhando percepção extrasensorial. Então, o que são, voltando aqui no nosso tema de hoje, o que são percepções extrasensoriais? O que é extrasensorial? Então, extra, além de, sensorial,
sensações, sentimentos, sentidos. Quais nossos sentidos? Sentidos são sentidos pelo seu corpo físico. Então, se você não tivesse corpo, você não sentia tato. Se você não tivesse corpo, você não ia ouvir com o seu pavilhão auricular e seus ouvidos internos. Se você não tivesse boca, você não ia... Se não tivesse corpo, você não ia sentir paladar ou olfato. Você percebe. Do outro lado, você percebe. Porque você conhece a vibração de um cheiro de rosa. Então, você sabe que aquele cheiro de rosa, você tem esta memória olfativa guardada e ela vem. Mas eles não sentem, porque eles não têm sistema olfativo, não tem corpo. Você já sentiu um cheiro por perto de você? Então, assim, quando nós estamos em meditação, nós sentimos coisas, palpavelmente. Nosso corpo de luz, ele registra coisas, eles têm memórias. Então, é muito interessante quando nós temos a consciência, o conhecimento do que é percepção extrasensorial. Então, é extra sentidos que eu tenho, além dos sentidos que eu tenho. Todos nós temos isso, sem exceção. Todos nós temos percepção extrasensorial. Gente, nós somos presença divina, caramba. Vamos voltar? Nós somos presenças divinas. Nós somos pequenos deuses aqui e agora. Nós criamos tudo. Você cria toda a sua realidade. Você cria um monte de nhaca na tua vida. Você cria as doenças do teu corpo. Você cria, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Nós criamos tudo. Repetimos de papai e de mamãe, porque nós escolhemos a família para muitas vezes fazer diferente. Nós escolhemos o país, nós escolhemos tudo. Tudo, nós criamos nossa realidade. Então, a partir do momento que eu sei que eu crio a minha realidade, e não só eu que falo, todos, né? Hoje, se você olha, você vai perceber isso. Nós criamos nossa realidade. Pega um dia aí, quer saber se você criou ou não? Pega um dia e começa. Hoje meu dia vai ser uma nhaca, hoje meu dia vai ser uma nhaca, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, tudo que eu fizer vai dar errado. Põe isso na tua cabeça de manhã e viva o seu dia. Chegando na noite, você fala, olha e veja todas as suas criações. Você vai se queimar, você vai tropeçar, você vai dar tudo errado, você vai ter grossuras, pessoas sendo grosseiras com você, e aí você fala, nossa, não é que deu certo? Faça! Não acredita no que eu tô falando? Vá lá e faça. Por que eu falo negativo? Porque é o que naturalmente a gente faz. Acordar para fazer nhaca, a gente tá acordado, ó, muito tempo. Há muito tempo. A gente já faz isso, ó, há muito tempo. Há muito tempo nós já fazemos isso. Há muito tempo. Nós já criamos dor, sofrimento, tudo há muito tempo, há milhares de anos. Voltar a criar leveza, alegria, tranquilidade, abundância, fluidez. Isso eu tenho que quebrar um monte de crença. Porque eu acredito que eu não sou capaz. Então, se de manhã eu quiser falar, meu dia hoje vai ser o máximo, eu vou ganhar dinheiro, e não dá nada certo, tá vendo? Não tem esse poder. Aí, mas se você fizer o contrário, amanhã você tá aqui falando pra mim, nossa, Lúcia, caiu 1000 fichas. Como eu sou uma criadora inata. Crio qualquer coisa. É só eu pensar negativo que aquele negócio acontece. E muitas vezes, gente, é muito interessante, porque eu já fiz isso, você acha que eu não fiz? Adoro fazer teste.
E é muito interessante porque às vezes não são pensamentos que são lógicos e objetivos e que você percebe aqui, ó, estou pensando nisso. Não. Eu falo que ele passa assim, ó, porque são do inconsciente coletivo. Então eu tenho uma pintinha desse tamanho no meu corpo de, será que eu mereço? Será que realmente eu consigo? E aí, aquele inconsciente coletivo, que é gigante aqui na superfície, eu faço um fio terra com ele. E eu, ó, puxo e vou criar mais. Criar mais. Aquela manchinha que era desse tamanho, no final do dia tá desse tamanho. E é assim que as pessoas geram. Eu vejo pessoas vivendo isso. E é tão interessante, né? Porque adianta falar alguma coisa? Claro que não, gente. E nem gasto saliva. Porque não adianta. Não adianta. Não adianta. A pessoa está completamente imersa naquele inconsciente coletivo. Ela está completamente imersa em todas as percepções negativas dela. Ela só tem olhos para ver o que não vai dar certo, tá? Então, é importante a gente olhar para isso. É importante. Quando nós falamos de percepção extrasensorial, é desenvolver em nós o hábito. Porque todo e qualquer sentido, olha, eu vou falar um pouquinho então. Sentido. Você pode ter o nariz de perfumista, por exemplo. Um nariz comum. Que será esse? Nariz de perfumista. Aqui tem lavanda, aqui tem cravo, aqui tem... A memória olfativa dele está completamente ligada ao olfato. E esse ser, cada tipo um perfume. Aqui ele consegue separar daquele perfume que foi o resultado, cada essência usada. Esse é o nariz de perfumista. Isto é treino. Assim como o paladar. Assim como paladares. Então, aquelas pessoas que são, que vão em restaurantes ou trabalham com café, eles vão ter um paladar completamente diferente. Um paladar completamente diferente. Ele percebe cada tempero que foi colocado ali dentro. Uma pessoa que não treinou isso, não vou falar uma pessoa comum, uma pessoa que não treinou o paladar, ela vai comer, nham, 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 nham. Ah, tá gostoso. Você viu que eu coloquei um pouquinho de não sei o quê? Eu nem sei o gosto do não sei o quê. Cardamomo. Ah, mas que gosto tem cardamomo? Então, aquela pessoa que é especialista em paladar, que ela desenvolveu perceber várias nuances de sabores. E aí ela vai, então, perceber coisas. Por exemplo, tá muito ligada, então ela sente o cheiro, ela sente o paladar e assim por diante. Então, pessoas, é como uma pessoa que é cega, ela desenvolve a audição, ela sabe o tato, a percepção e assim por diante. Como que as pessoas começaram a se desenvolver? Treinando. Olhos fechados, vamos lá, nham, 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 e aí vai. Então, o treino faz com que os sentidos sejam muito mais aguçados. E a mesma coisa do tato. Se você põe a mão, que tipo de tecido é, que textura isso daqui, sabe? O tato se desenvolve. Mas é o só o perceber? Não, é a conexão com o seu cérebro. Porque quem vai captar isso aqui? Então, quando nós entendemos que os nossos sentidos, eles podem ficar cada vez mais especiais, eles são, mas com treino eles ficam muito mais especiais. Muito mais especiais. Então, esses são os sensores que vão nos guiar.
Então, é por isso que muitas pessoas que não enxergam se desenvolvem outros sentidos, são mais aguçados. E por que não? E olhando dessa forma, pessoas começaram assim, se eu então fechar meus olhos, eu vou começar a treinar meus ouvidos, e começaram a fazer. Existem exercícios para isso. Eu fiz um curso com uma pessoa, com um grupo de pessoas, eles são, o grupo eles chamados Super-Humanos, né, da Rússia. A gente fez 2 anos de curso para enxergar sem os olhos. E é impressionante. Você sabe que cor que você sabe, você descreve a pessoa, é o máximo, né? Então, assim, eu já fiz muita coisa, gente, já fiz muita coisa. Foi um curso com essa russa, e que era da equipe desse médico, que ele treinou, ele fazia treinos de super-humanos. Se você for lá no YouTube, vai ter coisas deles lá, de treinar cegos. Eles treinavam cegos para ler. O cego lia. Aí você vai lá, como assim? Ele lia, porque você não lê com seus olhos, você lê com o seu cérebro. Gente, é o máximo, é o máximo. Então a gente tem material aqui, a gente tinha a máscara, né, de fechar, ela é toda cheia de espuma em volta, não entra uma luz, é para você ficar exatamente no escuro mesmo. E ali você ia ela dava os exercícios pra gente ir se aprimorando e se desenvolvendo. Então, todos nós podemos nos desenvolver. Todos nós podemos. É uma questão de disciplina e treino. Então, que é o quê? Os sentidos serem evoluídos a tal ponto que você não precisa dos seus olhos para ver, você vai usar o seu cérebro, áreas do seu cérebro que estão desligadas, que não Ô, meu amor, você tá de celular da sua mãe, é? Ah lá, meu neto fofo. Tô assistindo. Então assista, que você vai gostar. Você vai gostar, Gabriel. Gabriel aqui no Instagram. Então, os nossos sentidos, eles se aprimoram. Eles se aprimoram. Lembra quando a minha avó falava que ela fazia o curso com a russa, né? Então, ah lá, sim. Exatamente. O que acontece? Quando você tá no escuro total, né? Tem treinos para isso. Você começa a perceber coisas que de olhos abertos às vezes você não percebia. Porque você se distrai. Eu tava fiz um trabalho no domingo com um grupo. Pediram para fazer, o pessoal da ordem, né? Pediu para fazer com esse grupo. E uma das coisas na meditação, você fecha os seus olhos. Por quê? Porque quando você tá de olhos fechados, você vai fechar essa distração com o externo. Essa distração com o externo. Você já percebeu que quando você fecha os olhos, você consegue perceber o seu corpo melhor? Então, você precisa treinar essa parte de olhos fechados para depois abrir os olhos e treinar essa parte junto com os olhos abertos. Então, os sentidos, eles podem ser treinados por todos nós, porque todos nós temos. E aí, você vai desenvolvendo ainda mais os seus sentidos. Sentidos de que vem vindo uma pessoa, né? Então, por exemplo, um jogador. Ele percebe que tá chegando o jogador. Mas ele não tem consciência de que ele tá percebendo, ele só reage. Por quê? Porque ele tá ali no movimento. Mas é algo que ele treina, ele sabe que a bola vem vindo. Então, essas coisas vão acontecendo conosco. Nós precisamos ter essa consciência. Então, o que são as percepções extrasensoriais? É o desenvolvimento realmente de áreas do nosso cérebro para essas percepções. Para essas percepções, para eu ouvir o que meu ouvido não está ouvindo aqui, para eu ver o que meus olhos não estão enxergando aqui, para eu sentir quem está do meu lado sem eu estar de olho aberto e palpavelmente olhando. Então, todos nós podemos ter e desenvolver. Todo mundo tem, mas desenvolver as nossas percepções extrasensoriais.
De que forma? Treino. 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 Primeiro, foi o que eu falei para essa menina. Eu falei, não precisa você fazer um curso, você só precisa de disciplina. Por que você paga um curso? Porque o professor fica no teu pé para você fazer os exercícios. Quantas coisas que você não faz porque tem preguiça. E aí vem o que eu coloquei quando eu comecei a live falando hoje. O que você tá empurrando com a barriga para começar? Que já falta uma semana para terminar janeiro e ninguém fez nada. Ninguém não, né? Eu sei de um monte de gente que fez. Eu, pelo menos, fiz um monte de coisa. Fiz um monte de coisa. Já quem vai para Açores comigo? Vou, já está passagem comprada. Gabriel, vovó vai viajar pro meio do mar. E Gabriel ficou desesperado quando ele vê o tamanho dos Açores no meio do oceano. Ele falou assim, não acredito. Então assim, nós precisamos ter disciplina. Disciplina. Então, eu não tenho tempo para isso. Não falei tempo, falei disciplina. E que pode ser 15 minutos. 15 minutos para você desenvolver algo é razoável. É razoável. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é literalmente primeiro, por isso que eu estou falando tudo isso hoje, primeiro ter o conhecimento. Porque quando você tem esse conhecimento do que são percepções extrasensoriais, do que são extrasensoriais, você sai da crença de que você não consegue. Você sai da crença de que fulano é um canalizador e eu não posso ser. Você sai. Quebra, vem por terra, porque é simplesmente desenvolvimento. Você acha que aquela pessoa não se desenvolveu para estar ali? Assim como os críticos culinários, né, que se desenvolvem, eles treinam o paladar para ir para restaurantes e perceber coisas, sentir sabores, sentir se está harmonizado ou não. O que falta? Falta uma coisa picante, falta uma coisa azeda. Como que eles sabem? Outras pessoas comem, nem sente nada. Ele se desenvolveu, ele treinou. Ele treinou. Então, esse é o ponto. Qual é o seu treino? Você precisa desenvolver. Então, a primeira coisa é isso. É ter o conhecimento do que são as percepções extrasensoriais. Então, são além dos seus sentidos físicos. Então, quanto mais imóvel você está, ao segredo. Então, quanto mais imóvel, eu vejo gente fazendo meditação assim. Aí pega cachorro, lega cachorro, aí pega... Você acha que alguém tá meditando ali? Dá um tempo. Dá um tempo. Mas nunca. 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 Então, a primeira coisa é a imobilidade. Por quê? Porque eu quero me abster dos meus sentidos físicos. E para isso eu tenho que estar palmas para cima, porque se eu estiver tocando em algo, o tato tá mandando informação pro seu cérebro. Então, se eu tô assim, ó, olha, põe a mão. Tá calor, tá quente, tá. Seu cérebro tá recebendo todas as informações. Nosso sistema neuronal é assim, nosso sistema nervoso é assim, ele recebe constantemente todos os sentidos. Então, primeira coisa, mão para cima, para eu não sentir nada. Com uma posição confortável e de preferência não deitada, porque você vai entrar num processo e que o cérebro fala, então vou dormir, porque quem deita quer dormir. Então, uma sensação de conforto no corpo, que eu não fique me cutucando, porque senão o tato tá agindo.
Então, eu preciso estar numa sensação completamente sem contato com os meus sentidos. Então, eu vou fechar meus olhos. Vou entrar numa respiração tranquila. Vou deixar meu corpo confortável. Então, eu vou no banheiro, eu não posso estar com fome. Tudo que me faz ficar ligado, eu vou. Ai, vai vir coisas. Então, tem um papel e uma caneta. Ai, fulano, preciso ligar para fulano. Anota. Porque aí, quando você anotou, saiu da tua cabeça. Você sabe que depois, a primeira coisa que você vai ver é algo que está escrito ali. Então, você já relaxa. Não, já escrevi. Pronto, acabou. Saiu da cabeça. E aí, você começa a entrar no estado de percepção. Aí entra percepção. Não sentidos. Percepção. Quando eu estou completamente imóvel, eu vou perceber o meu corpo como um todo. E é tão interessante. Façam isso, gente. Você começa, é como se você fosse um badalo de um sino, e você começa a sentir tudo à sua volta. Quando você está nesse movimento, não estou falando de mergulho, não estou falando de ir para a presença divina, ainda não estou falando nada disso. Estou falando apenas de perceber. Então, se você quer se desenvolver, se você quer, as pessoas falam, eu não ouço a minha presença, eu não ouço os registros acásticos, eu não ouço. Claro, gente! Aí essa aula é para eles também. Claro que não. Porque aqui, ó, tem um monte de macaco pulando em árvore. Você já viu como que a árvore fica? Você sabe que tem macaco lá porque a árvore tá se balançando. Você nem enxerga os macacos, os miquinhos, mas você tá vendo os galhos assim, ó. A nossa cabeça fica desse jeito. Então, essa disciplina de você parar é necessária para se desenvolver, para perceber o que tem além. Então, você quer ouvir seus guias espirituais, seja o nome que você dê, você quer ter essa total percepção de qual caminho eu tomar, você tem que sair daqui. Então, ter esse tempo, todos os dias de preferência. E aí entra essa disciplina. Eu não preciso ter 1 hora, porque eu não vou ter esse tempo. Se eu falo que todo dia eu faço exercício por 1 hora, é mentira. Porque eu não tenho esse tempo. Não dá. Então, aquela pessoa, eu vou fazer. Mentira, não faz. Não faz, não consegue. Não tem. As pessoas da casa talvez não vão deixar quieto, mas 10 minutos. 10 minutos. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, toda vez que eu acordo e saio do quarto, ninguém mais me deixa voltar pro quarto. Quando eu volto, aí abre a porta, fulano, porque já sabe que eu acordei. Então ela falou assim, agora eu descobri uma coisa. Eu acordo, vou no banheiro, porque ela morava, o quarto dela tinha um apartamento, né, tinha um banheiro, era uma suíte, então ela ia no banheiro, voltava, sentava e ficava. Todo mundo da casa achando que ela estava dormindo, então ninguém a incomodava. 10 minutos. 10 minutos. Isso é muito interessante, né? 10 minutos. Então, 10 minutos. Meus animais não deixam, porque eles veem que eu acordei, eles querem comida. Aqui em casa é assim. E eu simplesmente me isolo. Não, eu vou. Miau, 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 miau. 2 minutos, miau, miau, miau. Daqui a pouco para.
Eles percebem. Então, se eu tenho 10 minutos, como eu vou marcar isso? Coloco o celular. Faça disciplinadamente. Coloco o celular. Então, o celular vai ficar ali. Ah, eu vou me assustar com... Todas as desculpas podem ser manobradas. Vou me assustar? Acho uma música que tenha 10 minutos. Acho uma música, tá cheia assim. Músicas relaxantes, 10 minutos de música, acabou a música, acabou sua meditação. Ponto. Então, você coloca o celular para tocar ou um alarme, tudo bem, né? Pode pôr baixinho, mas pode pôr uma música de 10 minutos e sentar. Então, eu não consigo fazer porque eu acordo morrendo de fome. Tem um biscoito ali. Um único biscoito já, o seu corpo já recebe algo e ele já se aquieta. Ele se aquieta. E ele acostuma, porque o corpo recebe muita energia. Gente, a gente tem que entender que 1 a 2 minutos de meditação. O que é meditação? É um estado de consciência. Uma respiração consciente. 1 a 2 minutos, o teu corpo recebe o mesmo nível de energia de 3 horas de sono. Então, o corpo vai gostar de estar quieto ali. Ele vai se nutrir ficando quieto ali. E não dá fome daí. Ele sabe que aquele momento, então, segundo segredo. Então, o primeiro segredo é ficar apenas um tempo que seja 10 minutos. Segundo segredo, você se sentar e simplesmente respirar e ser sempre no mesmo horário. Ser no mesmo horário. Então, o grande segredo é ser no mesmo horário. O seu corpo acostuma. Os seres sabem que você está manso ali. O seu lago é como se fosse um lago. Quando está chovendo, você não percebe aonde cai uma pedra. Mas quando está quieto, você percebe uma pedra mínima caindo ali. Então, todos os seres que vão chegando, eles já sabem que você está aquietado. Então, eu falo que faz fila. Faz fila. A outra ali arrumou. Agora, eu adoro essas coisas. Como se ela não criasse isso. Não. O problema é do mundo. Então, assim, preciso afugentar um bando de pernilongos. Conversa com a alma grupo deles, meu bem. Já ensinei isso aqui. Conversa com a alma grupo. Dá pra vocês... Cara, você acha que não tem pernilongo na minha casa? Você acha que não tem? Você acha que chega numa hora dessa? E o seu campo tá onde? Quem comanda ali? Esse é o ponto. Eu não. Até o pernilongo tira a minha paz. Amém. 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 Quando você tá... Você já viu algum ser que medita reclamar de inseto? Você faz um campo vibracional em volta de você. Inseto não chega. Nenhum animal chega. Nenhum animal chega. E é interessante, porque quando você começa a entrar nesse estado, até os animais que estão por perto, que gatinho às vezes senta no seu colo, eles saem. Eles te dão. Você dá o comando. Agora sou eu. Eu estou. Eu sou. É a presença divina ali. Então, quando você está ali, então, primeiro ponto, ter um tempo determinado. Determinado. Não é assim, o tempo, porque a mente entra, se você não marca o tempo, a tua mente, quanto tempo passou? E aí, eu tenho compromisso às 8. Você já passou quanto tempo? Porque a gente perde a noção. Então, naquele momento, se você tiver uma música de 10 minutos, ponto. Acabou a música, acabou. Teu corpo... mas eu mal entrei no estado e a música acabou. Tudo bem, no primeiro dia.
te garanto que no 5º dia, o seu corpo sabe que ele só tem 10 minutos. Então, ele vai calar a boca instantaneamente. Isso é incrível. Vocês têm que fazer para perceber. E aí, então, primeira coisa, ter esse tempo. Segunda coisa, ser sempre mais ou menos no mesmo horário. Então, de manhã, quando você acorda, ou antes de dormir. E nada de ficar deitado, tem que ficar sentado. Então, ser sempre no mesmo, que seja na hora não importa a hora que você escolha, tenta fazer sempre no mesmo horário. Por quê? O corpo se habitua. Você não come sempre mais ou menos no mesmo horário? Hábitos. Então, o corpo, ele adora hábitos. Então, se você se acostumar, ele vai se desenvolvendo ali. Então, dois passos. Outro passo importante, não tem nada que te chame a atenção. Então, fome, vontade de ir no banheiro. Então, por exemplo, tem pessoas que o intestino funciona de manhã. Então, ela sabe que o intestino vai funcionar, então faz depois. Porque antes, o intestino relaxou e ele fala, agora eu vou encher o saco dela. É isso. Então, nós conhecemos nosso corpo. Nós conhecemos. Então, qual o horário melhor? E assim por diante. Então, estes passos são importantíssimos. Importantíssimos. E aí, no momento que você senta e você simplesmente vai respirar. Então, nós não estamos falando de presença divina, não estamos falando de mergulho. Esse tema é de amanhã. O sussurro da presença divina é amanhã. Então, para chegar nela, a gente vai falar amanhã. Hoje eu quero trazer, eu falei que eu ia dar o curso de canalização nessa aula. Eu falei, eu quero trazer os passos que qualquer pessoa vai ter as suas percepções extrasensoriais focadas, porque todo mundo tem. Todo mundo tem percepção extrasensorial. Todo mundo é canalizador, todo mundo é médium. Não vem falar pra mim que não é. Gente, isso é lenda. Nós somos presenças divinas, nós podemos tudo. Tudo. Qual é um bom canalizador? Aquele que tem disciplina e cala a boca da mente. Que está ali completamente vazio para quem chega. Amanhã a gente vai falar como a gente chama. Amanhã nós vamos falar disso. Mas hoje eu preciso chegar nesse estado. Não adianta falar, vai para dentro, invoca. Não adianta se você não sabe aquietar. Eu vejo pessoas que fazem, mas não sabem. Só falam, gente. Eu lá tinha, sei lá, quase 50 pessoas no domingo nesse trabalho. Um trabalho que foi pedido pela ordem. E tinha gente lá se mexendo. E eu lá. Tinha gente de olho aberto. Eu falei, caraca, você acha que vai entrar num estado de receber tudo o que tinha que receber? Claro que não. Claro que não. Não entra, não entra. Não é porque você está assistindo um curso que você vai ser... Sabe que não é porque você fez um curso que você é um bom terapeuta. Não é. Não é o certificado que você tem que te dá a classificação de um bom terapeuta. Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Assim como não é um médico, não é um dentista, não é um massagista, não é ninguém. É a prática que aquela pessoa tem. A dedicação que aquela pessoa tem. Então, ser canais, ser canalizadores, ouvir. E aí você vai perceber o que fica mais fácil, mas a gente vai falar amanhã. Se às vezes tem pessoas que escrevem, tem pessoas que vão ouvir, gravar o que estão ouvindo e por aí. Mas amanhã a gente vai falar disso. O sussurro do eu superior, né? Como essas frequências chegam e ali, qual é o local que é o melhor local de estar aptos para a chegada desses seres. Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, que eu conheço, elas começaram a fazer práticas, por exemplo,
de estudos começaram, e aí a mente começou a focar, né? Começou a focar. Então, ela disciplinadamente, de tanto fazer, repetidamente, a mente começou a focar e ela começou a perceber as mensagens chegando. Hoje, posta as mensagens que chegam pelos seres. E é lindo isso. Mas precisou de uma disciplina. Então, como que você chega? Então, precisa estar numa imobilidade, precisa ser... Não que necessariamente, depois que você fica com prática, você vai fazer qualquer hora do dia, gente. Eu tô falando para começar. Então não bota palavras na minha boca. Tipo, a Lúcia diz que tem que ser sempre no mesmo horário. Não disse isso. Eu falei que para você criar o hábito, precisa sim. É muito mais fácil. O seu corpo aprende. Veja a sua fome. Te dá fome 9 horas, 10 horas da manhã? Não, te dá fome meio-dia de almoço. Meio-dia, 1 hora, ele começa a mexer. E assim por diante. Tem pessoas que gostam de fazer exercício de manhã, tem pessoas que gostam de fazer à noite. Hábitos, desenvolve, o corpo gosta daquele horário. O corpo ama hábitos, Então, é interessante nós olharmos para isso. Então, se aquietar, ter o mesmo horário, colocar lá os seus 10 minutos, ou uma música, ou despertador para tocar, porque aí a mente sai fora. E aí, fecha toda a conexão com o externo. Fecha. Eu tenho que ligar para fulano. Porque se você ficar assim, mas eu não posso esquecer de ligar para fulano. Meu Deus, o fulano. Você não vai fechar com o mundo lá fora. Então, anota no papel. Tenha um papel, uma caneta, para você anotar o que você precisa fazer depois que veio agora. Lembrei que eu tenho que responder o e-mail do Joãozinho. Então, anota o e-mail do Joãozinho. Pronto, caiu, sai fora. Então, papel e caneta para todas as coisas que virem, e vão vir, viu? Vão vir. É incrível. O que vai vindo, você anota, pronto, saiu fora. Anota, porque quando você terminar, você pega o seu papelzinho e vai botar em dia aquelas ações. Pronto. Então, a mente não fica lá, olha, e o fulano, cadê o fulano? Você falou com o fulano? Não, já tá anotado lá, pronto. Então, a mente não precisa ficar te lembrando. Então, ter papel e lápis para você, papel e caneta para você ir anotando, e aí você vai se apaziguando. Então, vai simplesmente sentindo o seu corpo. Não preciso fazer nada. Nesse início, eu não preciso fazer nada. Eu só fico. Estar presente. Isso é estar presente. Sente o ar entrar, sente o ar sair. Sente o seu corpo. Sente a temperatura do ambiente. Só fica. Sabe? Brinca de estátua. E nesse momento você vai se aquietando de tal forma que é como se o corpo sumisse. Então, até aqui, nós não fizemos absolutamente nada. Nós não fomos para nenhum lugar, não nos interiorizamos, não chamamos presença divina, absolutamente nada. Eu estou ensinando como você desenvolver sua percepção extrasensorial. Eu preciso desses passos. E isso tem que ser repetido. Tem que ser repetido. Aí você... Então vamos lá, tô quieto. Já pus lá minha música. Já anotei todas as coisas que vieram na minha mente. E aí eu vou achar o conforto do meu corpo. Onde as mãos ficam melhor. É sempre assim. É uma mexição onde as mãos ficam melhor. Aí você acha um lugar que ela se apoia. Ficou bom. Beleza, vai ficar aí. Então a mão já tá ok. E aí as costas. Chega um momento, gente, que o corpo está completamente imóvel. E aí você só fica prestando, você não tá dormindo.
Você só vai sentir o ar entrar. Eu, Lúcia, nem solto o ar pela boca. Meu corpo fica tão imóvel, porque soltar o ar pela boca é mudar a direção dele, né? Entra por um canal e sai pelo outro. E isso me incomoda. Eu, Lúcia. Tem pessoas que não. Mas a mim, sim. Então, eu acabo ficando só no nariz. O que vai acontecer nesse momento? E eu vou falar para você o seguinte. Quem tem pressão alta, regula a pressão. Porque os nossos batimentos cardíacos diminuem. Todo seu metabolismo, ele vai entrando num estado de percepção. Ele para de gastar energia se mexendo, batendo, circulando e começa a entrar numa calmaria. Gente, então eu vou falar de novo. 10 minutos nos primeiros dias, você não vai chegar nesse estado. Mas a disciplina faz com que o seu corpo comece a falar, ela está se preparando para aquele estado. No 6º, 7º, 8º dia, você consegue chegar muito mais rapidamente. Vai ter momentos que você sentou, em poucos minutos você já está nesse estado. O seu corpo aprende a isolar de tudo e de todos. E é nesse momento que a gente continua amanhã. Mas olha, é nesse momento onde nós captamos muita energia. Estar ali, simplesmente respirando. A sua respiração diminui. Ela fica lenta. Ela fica profunda, mas ela fica lenta. Parece que você entra em um estado tão relaxante, é tão prazeroso, é tão nutridor esse estado, é nutridor demais. Você vai gostar tanto, seu corpo vai saborear tanto isso, que ele vai querer mais. E você vai falar, poderia ficar horas assim, porque podia mesmo. Então, este estado de quietude, só sentindo o ar entrar e o ar sair, você vai perceber que os batimentos cardíacos vão diminuir, tudo. Você fica num estado de captação energética. Aí, quando você atinge esse estado, então, até atingir esse estado, não adianta querer ouvir nada não, porque você não vai. Não adianta, isso é aí que você cai na ilusão de que você tá ouvindo o Joãozinho que veio, sabe? Ah, o fulaninho veio falar comigo. Mentira, mentira. Tua mente cria ilusão pra caramba, pra caramba. Então, esse estado faz com que você esteja em paz. Esteja em paz. E nessa paz, você cria uma paz em volta, o seu campo. Então, você só fica. Então, amanhã a gente vai falar, a partir desse momento, e para de fazer pergunta. Gente, as pessoas são tão interessantes. Ah, aí eu vou ter paz disso, aí não sei o que. Você cria o entorno, gente. Aí, ó, ela perguntou, aí eu não terei mais pernilongos me perturbando? Não sei, minha filha, porque você deve gostar deles, né? Então, assim, a gente continua criando algo para ficar, né? Se não são um pernilongo, vai ser alguém cutucando a porta. Eu gosto de ser interrompida, porque eu gosto de reclamar. Então, eu gosto de uma situação negativa para mim. Eu crio tudo, gente. Eu crio tudo. E é nesses primeiros dias que você percebe aonde você se sabota. A disciplina faz com que você tenha total percepção
de onde você se sabota. Gente, não é o outro que é culpado da nossa vida. Somos nós que criamos tudo. Nós criamos o pernilongo vir picar. Nós criamos a interferência. Nós criamos a nossa realidade. Se eu não acreditar nisso, nem queira ser canalizador, porque não vai ser. Porque não vai criar, vai cair numa ilusão de que eu... Por quê? Porque essas pessoas, não estou julgando ninguém, mas as pessoas que não acreditam que criam uma realidade, elas entram na ilusão. Então, na ilusão, elas precisam do ego. Então, na ilusão, eu vou precisar canalizar Sananda. Porque é Sananda que eu preciso canalizar. Por quê? É importante. Percebe? Então, é interessante quando nós olhamos para isso. O quanto que eu tenho total consciência de que eu crio minha realidade. Seja ela qual realidade for, né? Qual realidade for. Porque se eu estou criando uma vida, e eu falo para vocês, se eu estou criando uma vida cheia de perrengue em volta, convido você para fazer o curso e ter o karma passado limpo, porque isso é karma. Se eu não consigo mudar nada, se eu já tô, sei lá, vivi pra caramba, ou não, né? Mas assim, tô vivendo só altos e baixos, tô vivendo situações que não consigo fazer o que eu gosto, criar o que eu gosto, ter essa paz. Então, eu convido você para vir fazer o curso. Dá um jeito e venha. Por quê? Porque aí tem karma passado. Tem karma passado. Tem contratos, tem votos, tem acordos, tem pactos com pessoas, tem juras de sangue. Isso tudo são karmas passados, né? Alianças. Então, peraí. Ai, mas eu não posso perder, sei lá, o emprego. Eu não posso perder minha família. Ninguém tá falando disso. Mas como é a interação com essa família? Muda. Como é a interação com o trabalho? Aí é que muda. Porque o que faz eu estar interagindo com algo dolorido é o que eu trago do passado. Eu olho meu filho, primeira coisa, então eu olho meu filho como alguém e a dor de alguém que me matou, e não como um filho que escolheu estar do meu lado e sendo, nossa, um companheirão. Percebe a diferença? Então, quando eu me livro daquela dor que era daquele outro ser, das duas personas daquela... É aquela novela onde você fazia o papel de bandido e era morto. E nessa novela você faz o papel de mãe e filho. Percebe? Papéis. Papéis. Só que muitas pessoas não acreditam que criam sua realidade e trazem a dor do papel anterior para viver agora. E aí a vida não anda, a evolução não acontece, e aí você se cobra, e aí vem a culpa de ser um desperto e a vida não andar. A culpa de ser um desperto e tá cheio de dívidas, criando mais escassez. Peraí, eu já fiz um monte de coisa, eu já tive, inclusive, a liberação do meu karma e eu continuo nisso? Pois é. O quanto que nós não acreditamos poder mudar. Não acreditamos literalmente no que nós criamos nossa realidade. Então, esse exercício para vocês começarem, tá? Amanhã, então vamos dizer, poderia ser daqui uma semana, né? Para vocês terem uma semana para fazer exercício, mas não vai ser. Mas vocês comecem. E amanhã a gente vai falar esse segundo passo, né? Depois que eu entrar nessa quietude, qual é o meu próximo passo? Para eu poder canalizar, para eu poder realmente receber mensagens e ouvir, perceber.
Porque as pessoas já acham que o ouvido é com esse, né? Mas não é. Não é. Mas eu preciso estar quieta. Se eu não souber me aquietar, eu não vou saber ter essa percepção desse ouvido interno sendo ativado. Ok? Eu sei que fugiu um pouquinho dos parâmetros de que normalmente eu trago, mas era muito importante para mim ensinar isso. Porque o que eu vejo de pessoas colocando outras em patamares mais elevados, como se elas fossem o cocô do cavalo do bandido e o fulano é o fulano porque ele canaliza, é só porque eu tenho preguiça de ter a disciplina. Pode não ser o meu trabalho canalizar, mas eu posso canalizar minha própria presença, canalizar mensagens para mim, entendeu? Isso que é importante, ter essa interação com a minha equipe de trabalho interna. Ontem uma pessoa do meu time manda mensagem, dá pra gente, você quer responder? Eu falei, eu tô numa reunião com o meu grande time. E eu segunda-feira é dia de reunião, de manhã, com o time lá de cima. E assim, eu defino semana, defino temas de live, eu defino que curso que acontece, porque não sou eu, somos nós, porque a minha presença está junto. Então não é minha cabeça aqui, eu vou dar o curso tal, porque eu gosto dele, porque eu vou ganhar dinheiro com ele. Não. E eu fazia isso lá atrás, sei lá, muitos anos. Você acha que vinha aluno? Não, óbvio. não era o fluxo. Então esse é o ponto. E isso, eu agradeço muito essa pessoa que chegou e falou assim, você dá curso de canalização. Foi isso que eu ensinei a ela. E olha, falo que ela voltou uma semana depois e ela falou, Lúcia, que mudança. É tão simples, gente. Tudo é simples para uma presença divina, quando você assume realmente quem você é. Então, sou muito grata, né, de você estar aqui. Amanhã a gente vai falar como ouvir o sussurro da presença divina. Então, primeiro eu preciso desses passos que eu dei hoje. Então, anote, vai lá, ouve de novo a live, vai anotando, sabe, os passos e começa. E eu vou falar, não é um dia só e aí depois você mergulha, porque eu já sou boa, isso aí teu ego que tá dizendo, e essa aí você não vai nunca canalizar seres realmente evoluídos, porque tua mente vai entrar e vai falar, o Joãozinho tá aqui, sabe? A gente entra na ilusão, em qualquer nível, a gente entra na ilusão, tá? Que a ilusão a gente cria numa boa, né? A gente cria a dor aqui, que é por ilusão. A gente cria sofrimento, cria limitação, que é por ilusão, porque presença divina vive isso? Não. É verdade para uma presença divina viver isso? Não. É uma ilusão. Esse sofrimento de 3D é ilusão. O tempo é ilusão. É isso, gente. Aí semana que vem, amanhã a gente tá aqui para falar sobre o sussurro da presença divina. O quanto que nós podemos. Então, faça esse espaço. Então, amanhã eu conto com que os passos estejam todos anotados aí e que você, se você tiver dúvida desses passos de hoje, tudo bem. Amanhã traz para a live suas dúvidas, tá? E aí a gente vai. Posso te dar uma dica, né? Se for o caso. Então, é isso. Ok? Vamos começar a treinar. Você tem todos os passos e é uma presença divina. Agora é com cada um, tá? É com cada um. Não vai ser ninguém de fora que vai fazer essa mudança na tua vida. Muitas pessoas não se aquietam porque não gostam da realidade que vê. Não consegue se olhar. Então é mais fácil ficar na ilusão, né? Porque se olhar e ver a vida que criou com o poder que tem e não gostar dela,
traz para muitos uma desistência. Eu acho que deveria ser o contrário. Entender que se eu criei, eu posso descriar. Eu posso descriar qualquer coisa. Ok? Gratidão, gente, por estar aqui. Gratidão por você tá seguindo o canal. Então, assim, coloca aí, né? Aciona o sininho, porque cada vez que tiver live vai te lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem. E na gravação eu não respondo. A pessoa que faz comentário depois em gravação, gente, eu não consigo ficar olhando tudo isso. Mas agora, online aqui, eu vejo os comentários de todo mundo, né? E vou respondendo, se for o caso, né? Tá bom? Então, gente, amanhã a gente tá de volta às 9 horas. Estou escolhendo e espero que você esteja comigo aqui. Essa live foi uma bênção por meio da apometria. Vi que eu tinha um contrato encarnacional e não suportava esse esforço, não conseguiria, mas agora isso foi desfeito. Muito bem. Muito bem. São escolhas, meu filho, são escolhas. Nós escolhemos o dia que nós olharmos todos os nossos contratos, seja lá qual for, e agradecer, porque foi por causa dele que nós crescemos e nós estamos conscientes de ter visto. Gente, o mundo não seria mais dessa forma. Gratidão, pessoal. Gratidão a todo mundo. Amanhã a gente tá aqui de volta. Tô escolhendo. Beijo grande, gente. Namastê. Gratidão a todo mundo.